Então a gente vai sair agora desse caminho e vamos fazer o caminho inverso. Vamos falar um pouquinho sobre a verdade na modernidade. O que acontece na modernidade? O Olavo ele vai traçar ali o começo de tudo em Bacon. Bacon faz uma coisa que o objetivo dele era mais técnico do que filosófico, mas acabou influenciando o pensamento. Então é o seguinte, ele separa os objetos entre objetos de qualidade primária e objetos de qualidade secundária. O que são os objetos de qualidade primária? São aqueles que não dependem da sua subjetividade. É o peso de um objeto, a extensão de algo. Isso é qualidade primária. O que é qualidade secundária? É aquilo que depende de alguma subjetividade. Por exemplo, o que na percepção depende de alguma subjetividade? O gosto, por exemplo. O gosto. Até percepção de cor. Né? Então veja, a separação. Mas isso causou. Isso teve impacto? Teve. Por quê? A partir daí, começou-se a separar a realidade em realidades mais reais e realidades menos reais. Então você fala, peso e extensão, isso é real. Por que é real? Por que é mais real? Porque é calculável. Não depende de você. Tá aqui, ó. O peso, a extensão é calculável. Agora, e o azul? Azul é azul. Na aula das meninas aqui, da Letícia, às vezes eu dou aula sobre cores, né? Aí eu passo sempre passa aquela vestido azul e preto lá, que deu aquela confusão. Aí tem o tênis verde e cinza. Aí metade vê de uma cor, outra vê de outra. Assim, vê, caramba, já existem elementos individuais dos indivíduos que pode afetar. Então isso aí começa a ser tratado como uma realidade de segundo escalão. Então tem coisas mais reais e coisas menos reais. Bom, se as coisas mais reais são as calculáveis, quem é que detém a verdade agora? Aqueles que calculam. Quem calcula? Cientistas. Então, veja, nós saímos da coletividade até o indivíduo, na verdade. Agora a verdade começa a voltar, já não é mais de indivíduo. A verdade já começa a ser um consenso científico. Consenso Vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que eu faço melhor que o Rafael. Minha letra. Não é muito bonita, mas é melhor que essa palavra. Não dá pra fazer aula assim com o Rafael, cara. Você não vai entender merda nenhuma. Olha. É verdade. Farmacêutico daria conta. Mas diz que quem tem a letra mais difícil de entender é porque é mais inteligente. Pensa muito rápido. É verdade, é verdade. Então, consenso científico, certo? Então, vê lá. Então, essa começa a ser a tendência da verdade. E vai assim, é isso que começa a acontecer. Então, nós temos o consenso científico, nós temos depois o que eles começaram a chamar de opinião pública. O que era opinião pública? Entre aqueles intelectuais franceses. Era a opinião deles, porra. Não era a opinião do povo. Não era a opinião das pessoas, era a opinião dos intelectuais que se juntavam nos salões literários, entendeu? Discutiam aquelas ideias. Criavam uma opinião. Eles davam a opinião deles. Eles davam a opinião deles e viravam opinião pública. Essa é a opinião pública. Que, inclusive, reflete, quem assistiu a aula de Rousseau, vai lembrar, reflete a vontade geral. O que era a vontade geral? Era a vontade geral? Não era geral.
Era a vontade dos iluminados, pô. Era a vontade daquele grupo, né, que entendia as coisas de uma certa maneira e falava, é a vontade geral. Você vai estudar lá, vai fazer relações internacionais, quando falar de vontade geral, lembra da gente, ó. Vontade geral, puta, aí você fala assim, você vira professor, não é vontade geral, tá? Tu vai tomar 0, mas tudo bem. Porque não era vontade geral, era vontade de um grupo, de grupo que pensava e achava que a vida era de certa maneira e aquilo ali. E aquilo ali forjava as leis, forjava as próprias regras da sociedade. Então veja, já não tem mais a questão do... Cadê o individual aqui? Já não é... A verdade já não está no indivíduo. Por quê? Porque se você fala contra isso aqui, o que acontece? Você começa a ser marginalizado. É como se você não tivesse acesso à verdade. É como se você não tivesse acesso à verdade. E aí você chega aí no pior dos mundos, quando a verdade começa a estar ou na classe, ou no partido, ou na nação. Na verdade, a verdade volta a estar na sociedade. Opa! Voltamos para o começo? Voltamos a ter a mesma noção de verdade da antiguidade, da época dos grandes impérios da antiguidade. Que a verdade está na sociedade. Entenderam? Desceu, subiu. O indivíduo perdeu totalmente a primazia. Então, aí você tem no iluminismo, se você não segue a ideia deles, você é inimigo da inteligência, inimigo do poder, inimigo da razão. Na época dos nacionalismos, você é inimigo da nação. A nação tem a sua verdade. E se você não segue, você está errado. Você vai pro forno. E ponto. Ou pro gulag. Ou pra vala, seja o que for. Você está contra a verdade. Se você não segue a verdade do marxismo, você é o inimigo da classe. Você é inimigo do proletário que é o detentor da verdade. Fuzila. Se você é no comunismo, você é inimigo do partido. As pessoas não têm ideia. Eu vou dar um curso aqui, esse ano ainda, sobre os fundamentos da filosofia marxista. Tá? Vocês vão ver como quase, assim, tudo que se reflete hoje está lá, na filosofia. E os intelectuais esquerdistas, eles repetem aquilo, mas está lá. E na filosofia marxista, e toda a nossa intelectualidade e cultura é marxista, sabendo ou não, são, porque se não sabe, pelo menos reflete sem saber. E lá até é claro, quem detém a verdade? Isso os filósofos. Estou estudando filósofo russo, para não ter dúvida. Eu falei, vou estudar filósofo russo que é para não ter ruído, direto na fonte. Quem tem a verdade? É o partido, meu caro. E ponto. Na dúvida, consulta o partido. Eles é que sabem a verdade. Isso aí, companheiro. É isso aí, companheiro. Então, o sentido de verdade. No comunista, se você não for, segundo a opinião deles, você é inimigo do partido. Se você pegar o Gramsci, ele vai falar que você tem ideias? Nossa, que parabéns, hein? Mas saiba que essas suas ideias é reflexo da sua ideologia, tá? Na área que eu estudo, que tem uma matéria chamada análise do discurso. Aí você pensa que vai entrar lá e aprender a analisar um discurso. Que discurso? Eles não estão nem aí pro discurso. Gente, mas eu não estou falando isso, assim, dando uma ideia do que é. Não, eles falam isso literalmente. Eles falam assim, o discurso não importa. A matéria é análise do discurso. Ele fala assim, o discurso não importa. Porque a pessoa que faz o discurso, ela não tem noção do que ela está refletindo, porque ela está refletindo a ideologia dela. Então você tem que analisar a ideologia, você tem que analisar a classe, você tem que analisar a origem dela.
que é a análise do discurso, isso é psicologismo, pô. Mais bocó. Mas é isso. Isso que se estuda, que os caras gastam muito tempo e dinheiro estudando. Análise do discurso. Então não tem essa coisa de individualidade. Eles não respeitam. Se você pegar a psicologia moderna, o que ela diz? O que você é? Você é alguém que pensa e raciocina? Não. Você é simplesmente um reflexo dos seus instintos. E você é um animalzinho que, se a gente aprender, a gente te manipula como a gente quiser. Aliás, todo marketing é baseado nisso. E toda psicologia parece que tenta o tempo todo provar isso. Que você é apenas um escravo dos seus instintos mais profundos. E, nesse período moderno, se você tenta falar qualquer coisa que esteja fora dos cânones intelectuais, você é considerado anticientífico. Você é considerado um inimigo da inteligência. Então nós vemos aqui vamos traçar aqui só para finalizar essa primeira parte. Quais são as tendências modernas, então? Primeiro, uma mitigação da consciência individual. Primeira coisa, gente. Perceberam? Entenderam? Viram o caminho que levou a isso? Da ideia de verdade na sociedade até o interior humano e a volta para a verdade coletiva de novo. Então, a consciência individual, as suas convicções, aquilo que você percebe, porque hoje é assim, você está vendo que é assim. Vem alguém e fala, não, não é, porque a ciência diz que não é, e pronto, você fala, oh meu Deus, eu devo estar ficando louco. Mas é isso. Então há também um sufocamento do gênio. O que é o gênio? O gênio é essa manifestação do indivíduo, né? Por consequência, uma desespiritualização. Por que uma desespiritualização? E eu não estou falando aqui no sentido religioso. Eu estou falando no sentido que é o seguinte, o que é a manifestação intelectual, a manifestação artística? É a manifestação do quê? Do espírito humano. Mas a tendência é por uma desespiritualização. Eles não querem saber o que seu espírito tem a dizer, cara. Que se dane o seu espírito. Ele quer saber como você pode ser útil para a sociedade, como você pode ser útil para a ideia, como você pode ser útil para a nação, para o partido, seja lá. O que for. Você tem que ser útil. O que você pensa, o que o seu espírito tem a falar, tem a se manifestar, não importa. Então nós vamos ver aí uma perda da autonomia. E mais 3 coisinhas que são basilares. Uma valorização do coletivo, uma divinização da sociedade, porque a sociedade ela começa a ser personificada, ou seja, a sociedade não é mais uma artificialidade de vários indivíduos agrupados. Não é? O que é o NEC? São um monte de gente que se reúne aqui, cada um com o seu mundo, com as suas ideias, a gente se reúne. Não é mais isso. É como se aqui o NEC se tornasse um ser, um cabeção pensante que começasse a ter ideia própria, personalidade própria, e da qual nós devemos começar a obedecer, porque senão nós estaremos contra a verdade, porque ele representa a verdade.
E aí alguém diz assim, não, eu acho que o que o NEC está fazendo está errado. Eu falo assim, você está errado, o que é isso? Você está indo contra o NEC. Você vê que o NEC começa a ganhar uma, né? É bonito, é legal para dominar as pessoas. Pô, vocês estão entendendo? É isso que aconteceu na sociedade. Sério. Fala contra a Revolução Francesa. Fala contra a Revolução Bolchevique. Você não pode, porque não importa, você tem que estar dentro da perspectiva maior da sociedade. Fale assim, olha, eu acho que esse negócio de arte brasileira é uma grande besteira. Que é isso? A arte brasileira. Como você pode falar contra o Brasil? Pois é. Por que a pessoa não pode falar contra o Brasil? Não, eu não costumo falar contra o Brasil. Por que a pessoa não pode falar? Ela não tem liberdade? Tá entendendo? O jogo é só esse que eu quero mostrar. Então há liberdade. Mais liberdade. Não só a liberdade. Porque às vezes pode haver a proibição da liberdade externa, mas permanecer a liberdade interna, que é o que importa mais até. Só que começa a haver um deslocamento da própria noção de verdade. Os próprios indivíduos começam a não mais pensar por si mesmos. Daqui a pouco nós vamos falar o que é pensar por si mesmo, que não é pensar desapegado de nada, né? Mas as pessoas começam a não ter mais autonomia. Então começa a ver isso tudo. E, no final, como nada fica no vácuo, né? Começa a haver uma submissão à ideologia. Tá bom? Essa é o pano de fundo do que nós vamos falar na volta do intervalo, que é especificamente sobre a cultura brasileira. O que eu vou dizer é o seguinte, a cultura brasileira ela é herdeira disso. Ela é herdeira dessa perspectiva e dessa tendência. Tá? Essa é a realidade. Mas depois do intervalo nós conversamos sobre isso. Vamos descer, tomar um café, comer um salgado? Nós voltamos.